neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quando aqui viveu o homem, Deus andava fazendo bem, no viver feliz. A Bíblia diz que andava fazendo bem, andava fazendo bem, andava fazendo bem. Nosso exemplo de amor é Jesus Salvador, que andava fazendo bem. Ele revelou divino amor e aos cegos a vista deu. Sempre a multidão de sua mão favores seus recebeu. Andava fazendo bem, andava
Antes, amados, nunca se viveu um tempo em que nós precisamos de sabermos em que temos crido e em quem temos crido, como este tempo em que estamos vivendo. Pois se trata de um tempo de engano, de astúcia para enganar. É necessário que tenhamos o Espírito Santo da graça para que não sejamos enganados. A maioria dos pregadores estão pregando sinceramente os seus pontos de vista e são dignos de respeito. Eles são dignos até de consideração em um determinado sentido. São sinceros na maioria dos casos, mesmo combatendo uns aos outros, até de uma maneira que não deveria ser. Se tem um homem que precisa ser combatido, este sou eu. Antes de reconhecer que a minha carne, o meu ego, não é nada, Deus não pode fazer nada através de mim. O povo precisa se assegurar na palavra do homem, como entre a vida e a morte. Porque o homem se coloca diante do povo como um portador da voz de Deus. Ele é portador de uma voz. Ele é um mensageiro. Ele é um anjo. Agora é necessário que você tenha a revelação para saber que anjo é este, de onde ele procede, qual ministério tem ele aqui na terra. A história registra que São Martim, homem muito cheio do Espírito Santo, foi tentado por Satanás. Lhe apareceu um anjo muito formoso, brilhante, coroado, e disse para ele: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te e me adore. Martim não foi se prostrando, se emocionando com a beleza do anjo, com a sua vestidura brilhante, a sua coroa maravilhosa. Ele logo consultou o Urim e Tumim, o Espírito Santo, a palavra de Deus no seu coração. E com certeza absoluta, ele disse: sai da minha frente, Satanás. Chamou o anjo bonito de Satanás. E o anjo teve que ir embora. De outra feita, quando ele ainda era soldado, ele estava tirando uma vigília, uma noite de vigília, e encontrou um mendigo morrendo de frio. Tomou da sua capa, arrancou da espada, partiu a capa no meio, deu a capa para o mendigo, cobriu o mendigo. Depois Jesus apareceu para ele com a metade da capa. Então, um mendigo era Jesus. Um anjo brilhante era Satanás. Mas por que ele teve esse discernimento? Por causa do Espírito Santo. Dentre as muitas vozes sinceras, bonitas, trêmulas, eloquentes, chorando, isto não salva ninguém. Jesus chorou também, Jeremias chorou, e afinal de contas, cada um tem direito de sorrir, de chorar, não é? Está certo? Agora, a verdade está em alguma parte. Eu quero apenas te dar um conselho, ouvinte amado. É para escutar a voz de Deus. Há muitas vozes nesses dias. São vozes de todos os lados.
O Evangelho nunca foi pregado como está sendo pregado agora. Nunca. Por porfia, por contenda, por facção, por interesse, por fama, por vanglória, de todas as maneiras. Mas um homem como Paulo não se poria a brigar com nenhum deles. Diria assim, bom, eu, de todos os modos, eu dou glória a Deus porque o Evangelho está sendo anunciado. E isso é bom para que os sinceros se manifestem. Isso é bom para provar a revelação, para você saber onde está a verdade. Você tem que escolher. Você tem que escolher por revelação divina. O Espírito Santo precisa lhe mostrar, para você não tomar escorpião por peixe, nem tampouco pedra por pão. Porque ele não dá a um seu filho pedra no lugar de pão. Se você é filho de Deus, você não pode estar comendo uma doutrina aí que é pedra, pensando que é pão. Você não pode crer numa doutrina que não passa de um escorpião espiritual, se você é filho. Porque Deus não dá escorpião quando o filho pede peixe. E o peixe é o símbolo da revelação. Isso é extraordinário. Você deve examinar, não pelo argumento do homem, nem pela eloquência do homem, pela oratória, pelo meu dom de falar, de convencer as pessoas, apesar de nunca usar de proselitismo, de ir atrás das pessoas. Mas examine à luz da palavra. O povo anda sem tempo de examinar-se. Se tem uma coisa que está sendo combatida no mundo todo e deve ser combatida é o analfabetismo. Agora note, quando você está combatendo o analfabetismo, você não está combatendo o analfabeto. Não é certo? Pare um pouquinho e pense. Muitas vezes, quando a gente está pregando o Evangelho, que a gente crê ser a verdade, as pessoas interpretam mal e pensam que a gente está acusando, atacando as pessoas. Não. Um verdadeiro pregador não ataca pessoas. Não ataca o pecador. Ele ataca o pecado. Agora, se você ataca o fumo e o fumante se sente ferido, isso é outra coisa. É a mesma coisa. Vamos acabar com o analfabetismo. Nem por isso vamos desprezar o analfabeto. Vamos colocá-lo numa posição indigna e até indevida, a ponto... Como é que faz? E São Pedro, como ele poderia ser pregador do Evangelho hoje, hein? Isso é para quem Deus chama. Se Deus chama um Saulo, instruído nos pés de Gamaliel, muito bem, mas e se ele chama um pescador, ele pode pregar? Poderá? Graças a Deus que até aqui tem podido, não é? Então continue pregando, pescadores. Vamos ver. Cada um pregando com sua convicção. Mas não pregue antes de entrar no Pentecostes. Caso contrário, se você fica usando a espada e a palavra, mas para cortar a orelha dos outros, desce para antes da hora. Mete a tua espada na bainha e aguarda o Pentecostes. Porque aí você vai ganhar almas apenas citando o que o profeta disse. Foi só usando o que o profeta disse, Pedro ganhou quase 3.000 almas de uma só vez. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Agora, vejamos, eu estava meditando, se o analfabetismo intelectual, humano, prejudica o homem, e o espiritual? Ah, mas existe analfabeto espiritual? Sim, perfeitamente. Então, é preciso todo mundo, sem distinção, estudar teologia. Não, espera aí. Teologia é uma ciência que estuda Deus. E Deus não é objeto de estudo. Ele nunca foi estudado por profeta algum. Na Bíblia, não. A palavra Deus em si já significa objeto de adoração. Você pode ter um carro como Deus, um cantor como seu Deus, como de fato é.
é um Deus, é um ídolo, é um rei. Se torna um ídolo. Você põe sua casa como objeto de adoração, é idolatria. E assim por diante. Então Deus é um objeto de adoração. E não de estudo. Agora, vamos constatar que o analfabetismo espiritual é pior do que o intelectual. Porque o analfabeto, intelectualmente falando, ele sofre apenas dano na carne. Ele sofre prejuízo na carne, na sua vida terrena. E o analfabeto espiritual sofre dano eterno. Ele sofre a perdição eterna. Oséias, usado por Deus, disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se referindo ao conhecimento de Deus, não ao conhecimento intelectual. E que vamos falar, que vamos pensar desses analfabetos que não conhecem nem Malaquias 4, 5, 6? O que vamos falar desses analfabetos que não sabem nem onde está a concordância para Mateus 28, 19? Esses analfabetos que vivem vendo três pessoas distintas. Não pode ver o Pai no Filho. Não pode ver que Jesus é Emanuel, é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Como esse povo pode entender, conceber o segredo dos 7 trovões do Apocalipse, a revelação dos 7 selos? Como podem aprender álgebra se não sabem nem o ABC ainda? Como podem pensar em grandes coisas profundas se estão enterrados, parecendo avestruz que enterra a cabeça na areia e deixa o corpo de fora exposto para o inimigo, enterrados somente no mistério da cura divina e de mais nada? Como se pode ensinar álgebra para uma pessoa que não sabe nem o ABC? Como se pode pensar no segredo dos 7 trovões, de fé em fé, de glória em glória, até alcançarmos a perfeição? Como podemos ver o mistério da piedade? Agora Jesus levantou os olhos para os céus e disse: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Isso não é para mim exclusivamente. Isso não é para você sozinho. Isso não é somente para um determinado grupo. Jesus disse: eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. São Lucas capítulo 11, versículo 9, versículo 10. Amados, vamos pensar um pouquinho. Se a pessoa fosse pedir a Deus no tempo de Moisés, diretamente alguma coisa, Deus atenderia? Não. Teria que ser através de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo nos é concedido, mas através da sua palavra. Você não pode receber o segredo dos 7 trovões. O mistério da piedade não pode ser revelado a você sem que você obedeça a Jesus Cristo. Sem que você tenha a revelação de que há um profeta profetizado nas Escrituras para esta era, para nos mostrar estas coisas profundas, escondida ao mundo sábio e inteligente, e revelada aos pequeninos que têm tempo para escutar a voz de Deus, para os mancos, os aleijados. Eles não têm campos, eles não têm bois, eles não estão amarrados com as coisas terrenas. Já estou falando da parábola da grande ceia. Por isso eles têm tempo para atender o convite. Jesus disse: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas este ir a mim é justamente através de sua palavra. Você não pode de maneira alguma ir a Jesus Cristo
a não ser através da palavra. Porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Agora, notemos isso. Não importa quão mal sejam os tempos. Reclamar não resolve. Murmurar não resolve. Apelar não resolve. Israel estava gozando de um mau tempo. O tempo para Israel estava péssimo. E lhe faltava Deus. Faltava a arca. E Davi, sinceramente, resolveu buscar a arca. E fez um ecumenismo. Chamou os capitães, os sacerdotes e uniu a todo mundo para buscar a arca, porque ele sabia que a arca era de fato a solução para aquele mau tempo em que Israel estava vivendo. Mas ele cometeu uma grande falha. O plano foi frustrado, não foi avante, causou morte, porque ele não consultou a Natã. Natã era o profeta de Deus. Não adianta nós querermos trazer Deus para o povo, embora lutando, sacrificando, viajando, arriscando a vida, jejuando, orando, lutando de todas as maneiras como Davi lutou bem intencionadamente. Mas tudo isso causará morte se não for através do plano de Deus. Mas é necessário que aquietemos um pouco. É necessário que demos lugar ao Espírito Santo para que ele possa nos falar. Não estamos aqui para discutir, não estamos aqui para conjecturar, não estamos aqui para convencer que você deve deixar sua igreja, deve deixar seu grupo. Não. Nós estamos lutando para que você pare um pouquinho e dê lugar ao Espírito Santo para ele te falar, para ele mostrar onde está a verdade. E ele mostra, ele não lança fora. E recebendo esta verdade, recebendo essa resposta, você vai constatar que a verdade está no seu coração. A luz está no seu coração. A luz não está num credo, a luz não pode estar numa igreja, a luz não pode estar num homem distintamente. A luz tem que estar em você, porque ela está na sua palavra. É a palavra de Deus, e se essa palavra está em você, você tem luz no seu coração, e por isso então você não precisa combater nem A nem B. Basta mostrar sua luz, e aqueles que amam a luz chegam para a luz. Toda a escuridão da noite hoje é só, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rotina arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol, Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa em meu viver, concedida lá dos nossos céus. Só o salvo goza essa luz,
essa luz que vem de Deus. Esperança, vida e retidão, tenho salvos por Jesus. Quem o segue sem desanimar, goza paz, poder e luz. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza esta luz que vem de Deus. Esperança, vida e salvação, has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só o salvo goza essa luz que vem de Deus. Viva a clara luz de seu amor, nele tenho força e paz, que por mim está velando, eu sei. Livra-me de escurecer da noite vem, baixam sombras sobre mim.